Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus. E aqui vai mais uma vez os meus agradecimentos. Obrigado por apertar o play deste vídeo e obrigado por sempre estar nos acompanhando através dos nossos vídeos. Obrigado a você, meu irmão, você, minha irmã, que tem curtido, tem comentado e compartilhado os nossos vídeos, os nossos sinceros agradecimentos. De coração, muito obrigado. Queridos, hoje a terceira lição do Extraindo Lições da História de José. Na terceira lição que hoje estamos aprendendo, extraindo, o tema, o assunto é: Deus levanta defensores, protetores no meio dos conspiradores. Queridos, ao longo dos meus 24 anos de evangelho, eu tenho ouvido várias ministrações, pregações, ensinos acerca da história de José. É uma história bem conhecida, bem usada nas pregações, nos estudos bíblicos. E eu tenho percebido ao longo desses 24 anos, nas ministrações que eu tenho ouvido, eu tenho percebido que a ênfase maior extraída ou dada à história de José são, primeira ênfase, na perseguição dos irmãos de José. Segunda ênfase, a tentativa de apagarem os sonhos do irmão de José. Terceira ênfase, a inveja dos irmãos de José. E não sei você, mas eu tenho percebido que a ênfase, o foco, o cerne das mensagens é dada unicamente na questão da perseguição, da inveja, da briga dos irmãos de José com José. É isso que eu tenho percebido. A história de José, eu tenho visto esses dias, ela é ampla, profunda. E lá tem muitas coisas que podemos aprender, como estamos aprendendo. Mas eu tenho visto que a ênfase maior é na perseguição, na briga, na inveja, nos ciúmes dos irmãos de José. Essa é a ênfase. E essa ênfase deixa a gente tão impregnado, tão envenenado, embriagado com a questão da briga, da discórdia, da inveja, da perseguição. Ficamos tão embriagados com esse foco que é dado à história de José, que acabamos deixando de enxergar pequenos detalhes que fazem grandes diferenças. E queridos, quando eu falo de uma forma crítica das mensagens que são pregadas, eu não estou tentando querer apagar, aniquilar o fato que ele era perseguido, que os irmãos tinham inveja. Eu não estou aniquilando isso, não, é fato. Já que estamos usando aqui a Bíblia, se vocês perceberem, capítulo 37, que é o que estamos estudando, o verso 4, o verso 5, o verso 8 e o verso 11, deixa bem claro que realmente os irmãos de José lhe perseguiam. Isso é fato. A minha crítica neste vídeo, nessa terceira lição, é quanto à ênfase que é dada à perseguição. Que a ênfase é tão grande que o que suscita após as pregações, eu vejo em meio até as pregações, não sei se vocês já viram, os pregadores ficam: olha, Deus vai destruir os seus perseguidores, Deus vai botar por terra os seus adversários, Deus vai lhe exaltar em meio aos seus adversários e perseguidores, Deus vai destruí-lo, vão ser envergonhados, usando a história de José. É isso que eu vejo. E eu vejo que em meio a esse discurso, a essas mensagens, e os irmãos ficam lá ouvindo: é verdade, fala Senhor, eu creio. E eu vejo que após essa ênfase que é dada, o que acontece é que surgem orações imprecatórias, sentimentos, desejos imprecatórios. O sentimento, a oração imprecatória é aquela que Davi fala no Antigo Testamento, para que o Senhor destrua os inimigos. Isso é oração imprecatória. É oração, desejo, sentimento de destruição dos inimigos, que não se aplica nos dias de hoje para nós. Oração imprecatória, pregações imprecatórias. Não, de forma alguma. E essa é a minha crítica ao mimimi, estão entendendo? Ao milindro que é criado
que é criado de forma proposital por pregadores, certo? Cria-se um milindro, um mimimi dos irmãos, e de repente parece que estão quase que divididos entre o próprio corpo de Cristo. Então essa é a minha crítica, não é negando o fato da perseguição, que perseguição existe, mas aí onde chega a lição de hoje, o pequeno detalhe que essa lição está nos ensinando, que enquanto eu estava lendo, meditando, estudando, o Senhor me fez ver, pequeno detalhe, é que no meio de um relacionamento desarmonioso dos irmãos de José com José, Deus levanta defensores. Em um meio de conspiração, esse é o pequeno detalhe, Deus levantou lá no meio dos irmãos de José, Deus levantou um defensor. E o sentimento embriagado por perseguição, a síndrome da perseguição. Você já percebeu que tem pessoas que têm a síndrome da perseguição? Todos estão lhe perseguindo. Todo mundo está perseguindo ele, todo mundo está perseguindo ela. É a síndrome da perseguição. E às vezes estamos tão embriagados com a questão dos irmãos de José, com a inveja dos irmãos de José, tão embriagados que não percebemos que lá no meio da conspiração, dos conspiradores, nem todos estão conspirando contra nós. Bem, queridos, a situação dos irmãos de José, vamos dividir aqui, vamos classificar aqui a situação, como se divide o relacionamento, os irmãos de José com ele. A primeira classe é de pessoas, dos irmãos que estavam com José, realmente eram aquelas pessoas, aqueles irmãos que queriam matá-lo, acabar com ele, aniquilar com ele. É a primeira classe de irmãos, certo? A divisão que eu faço é essa, que eu vejo é essa. Eram aqueles que realmente queriam acabar, aniquilar com José. O segundo grupo constatei, está na pessoa de Judá. A segunda divisão dos irmãos de José é na pessoa de Judá, certo que lá é só um, mas há uma classe de irmãos assim, são os dissimulados, os falsos. Veja só o discurso de Judá. Não vão matar nosso irmão, não, ele é nosso irmão, gente. Estou aqui parafraseando. É nosso irmão, parafraseando, conjecturando. É nosso irmão, não vamos matá-lo, não, de forma nenhuma. Longe de nós o sangue do nosso irmão contra nós. Vamos vendê-lo. Ora, é trocar 6 por meia dúzia. É trocar uma maldade pela outra. Não queria matar o irmão, mas vendeu o irmão. Então veja que o discurso falso, mentiroso, é um falso discurso de amor, de irmandade. De Judá, um falso discurso. E o terceiro grupo é representado pelos irmãos. São aqueles que estão no meio da conspiração, mas não conspiram contra nós. Eu vou repetir. O terceiro grupo de irmãos são aqueles que estão no contexto da conspiração, mas não conspiram contra nós. Não sei a sua situação, se é no trabalho, se é na escola, se é na família, se é na vizinhança, na vida secular, na vida ministerial. O certo há conspiradores. Mas a mensagem de hoje, a lição que aprendemos hoje é essa, queridos. Deixamos um pouco de lado os conspiradores. Tiremos a nossa visão, nosso foco dos conspiradores e vamos ver com os olhos espirituais que nem todos que estão no meio da conspiração conspiram contra nós, nem todos. No verso 21, eu digo para vocês quem era o defensor de José. Verso 21 e 22. E ouvindo Rúben, livrou de suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Quando Rubens ouviu que os irmãos queriam matar José, se levantou e disse: epa, ninguém vai matar ele. Diz o texto, ele livrou ele das mãos. Deus irá levantar Rubens na vida de cada um de vocês, para defender vocês, proteger vocês, defender a sua vida, a sua integridade moral. Deus irá levantar Rubem para defender a sua integridade moral. Deus irá levantar Rubem para defender a sua vida material, a sua vida ministerial, a sua integridade espiritual e moral. Deus irá levantar Rubem para defender você. A versão NVI eu gosto porque ela diz o seguinte, a NVI:
E ele disse isso para proteger o seu irmão e ele retornar para o seu pai. Queridos, Rubens criou uma estratégia. Qual? Disse assim para os seus irmãos: lance eles na cova. Aparentemente pode ser até ruim. Não, ele foi a mesma coisa. Ele não foi a mesma coisa, não. Ele apenas fez um jogo de cintura. Teve a sabedoria. O Rubem é aqui ele é aqui um pacificador. Queridos, aprendamos isso hoje. A palavra de Deus hoje, através dessa história, a história de José, nos mostra que há Rubens no meio dos que conspiram contra nós, para nos defender, nos proteger. Que possamos ficar com os olhos espirituais bem abertos e enxergar os Rubens que estão lá nos defendendo, nos guardando. E que também não só esperemos pelos Rubens, mas que eu e que você também sejamos Rubens, defendendo os irmãos, protegendo também a integridade moral de outros. Nós precisamos de Rubens e outras pessoas precisam que eu e você sejamos Rubens, também defendê-los, protegê-los. Queridos, que o Senhor vos abençoe. Fiquemos com essa lição de hoje. Nem todos que estão no meio da conspiração conspiram contra nós, porque Deus levanta defensores, protetores no meio dos conspiradores. Que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus.